Na semana passada eu quase tive novamente uma crise de ansiedade. E eu já não vinha tendo crises há um bom tempo. Para quem não sabe, eu sou Raiane Gonçalves, sou mentora de qualidade de vida, especialista em neurociências, focada, dedicada a desvendar a ansiedade depois que eu tive TAG, transtorno de ansiedade generalizada, tá? Eu enfrentei a TAG no ano passado e eu consegui regredir os sintomas até realmente estar vivendo normalmente e com qualidade. Mas na semana passada eu quase extrapolei os limites da minha rotina em níveis de estresse e a ansiedade se fez novamente muito presente. E alguns medos que já fazia tempo que eu não sentia, eu comecei a observar que estavam crescendo de novo dentro de mim. E o que acontece, turma? Para quem já teve um transtorno de ansiedade, é muito mais fácil que ele apareça novamente. Porque o nosso medo é como se ele ficasse guardado dentro de uma caixinha no nosso cérebro. Só que, se a gente criar condições propícias para que ele ganhe força novamente, tá muito mais fácil dele florescer do que alguém que, por exemplo, nunca teve um transtorno. Então, turma, isso me fez lembrar que a ansiedade, né, o transtorno, ele tá ali ainda, né, guardadinho, trancadinho, um modo de dizer, né? E a gente tem que cuidar da nossa rotina, mesmo depois de ter a remissão dos sintomas. Eu passei a cultivar uma rotina algumas semanas anteriores muito puxadas, de muito trabalho, de muito estresse, de muito estudo. E o estresse, ele é um gatilhador de ansiedade. E essa condição, né, fez com que eu fosse ficando de fato mais ansiosa. E quanto mais ansioso a gente fica, maior o medo vai ficando e mais áreas vai atingindo no nosso dia a dia. Então eu estava preocupada também com algumas coisas que vão acontecer no fim do ano, alguns trabalhos que eu tenho que entregar, algumas inscrições que eu tenho para fazer. Só que essa preocupação, e juntando com a semana de estresse, foi criando força dentro de mim e alguns medos que eu tinha antigamente também foi criando força. Então, quando eu vi, eu já tava com medo de novo de sair na rua, eu já tava com medo de novo com o meu trabalho, né? Se eu ia ser mandada embora ou não. Alguns medos foram crescendo novamente dentro de mim. Mas eu consegui perceber isso a tempo, antes de ter alguma crise, algum ataque, né, que me travasse mais. E hoje foi o primeiro dia que eu acordei me sentindo muito bem, me sentindo renovada. E eu quero compartilhar aqui com vocês o que eu fiz da semana passada pra cá, que me ajudou com isso. Turma, a primeira coisa que eu fiz foi me organizar, né? Uma mente bagunçada é uma mente que permite ansiedade, que gera ansiedade, não tem como. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me organizar. Sentei, organizei minhas finanças, organizei o meu armário, organizei as minhas coisas, todas no geral, tá? Não só relacionadas às emoções, mas eu me organizei de uma maneira geral. Isso permite você aliviar um pouquinho a mente. Depois que eu me organizei, eu passei a observar os problemas da minha rotina, né? O que eu estava ficando preocupada. Então, eu listei os problemas. A partir disso, eu comecei a avaliar se o problema era um problema de fato ou se era uma invenção da minha cabeça. Os que eram problema de fato, eu passei a buscar soluções. Os que não eram problema, eu simplesmente eliminei. Né? Eu pensei assim, não, então não se preocupa com isso, não é um problema de fato, né, pra agora. Então, elimina. Então, tudo que era muito pra frente, por exemplo, não tem, sei lá, tô preocupada com o evento que vai ser no fim do ano. Não se preocupa com isso agora, não adianta nada. Então, eu eliminei, de fato.
Os problemas que eram para agora, que eram reais, eu passei a buscar soluções. Soluções que às vezes não são no curto prazo, que são no longo prazo. Quando eu identifico que um problema só vai ser solucionado no longo prazo, eu também tento trabalhar em mim a não preocupação. Eu foco na execução, então eu coloco como se fossem metas para serem cumpridas semanalmente ou diariamente, que vão ir resolvendo esse problema pouco a pouco. Porque eu sei que eu tô fazendo algo para resolver o problema. Porque se eu não consigo colocar essas metas, eu vou ficar com ansiedade até o problema se resolver. Agora, quando eu percebo que eu estou eliminando pouco a pouco, eu fico mais tranquila, mais sossegada referente ao problema, porque eu sei que ele vai se resolver quando terminar esse prazo, né, que eu coloquei. Então, eu me permito ficar mais tranquila. Isso ajuda bastante também para esses casos que a resolução leva um tempo, né? E para alguns problemas, me exigia de fato apenas um enfrentamento do medo. Então eu passei a desenvolver coragem. Eu peguei pequenas coisas, então às vezes tinha um problema que era bem simplesinho, era bem fácil de resolver, era um medo mais tranquilo. Eu simplesmente fui lá, respirei fundo, trabalhei minha coragem e resolvi, e encarei esse medo, né? Enfrentei esse medo. Enfrentar pequenos medos ajuda a te dar força para enfrentar depois os grandes medos, né? E eu tinha alguns grandes medos também, que com esse enfrentamento dos pequenos, eu consegui tomar coragem para enfrentar os grandes medos. E eu passei agora a enfrentar os grandes medos. E foi nessa semana, fazendo todo esse beabá, que eu consegui amenizar a ansiedade no meu dia a dia. E o que mais colaborou para eu diminuir essa ansiedade nessa semana foi o ajuste da rotina. Nós precisamos de respiros no nosso dia a dia. Não dá para achar que vai abraçar o mundo e que vai fazer tudo, porque não dá. Eu achei que eu conseguiria, de verdade, mas não dá, gente. Eu tive que selecionar prioridades. Reavaliei minha rotina, reavaliei as prioridades, eliminei prioridades. Eu fiz isso. Eu nem reorganizei horários. Não, eu tirei tarefas. Não dá para eu querer fazer tudo dentro de 24 horas. Ninguém consegue fazer isso. Então eu pensei, a minha saúde é prioridade. Então tá, o treino tem que ter, a alimentação tem que ter, o sono tem que ter. Ok. Segunda prioridade são os meus estudos, né? A minha carreira acadêmica que eu estou construindo é a minha segunda prioridade. Então tá, eu preciso do quê para isso? Disso, disso e disso. Não dá para fazer tudo? Vamos eliminar também. Vamos deixar só o mais importante. Vamos refinar isso. E é assim. E a gente abre espaço pro ócio, tá? Porque eu deixei agora espaços pro ócio, para fazer nada, para deitar na cama, ficar olhando pro teto. A gente precisa de respiro. Eu estava com uma rotina, assim, trabalhando exaustivamente, assim, eu começava 6 da manhã, parava só 8 horas da noite pra dormir. Tava loucura. E que ser humano nesse estado não fica estressado? E que ambiente estressante não gera ansiedade, principalmente para alguém que já teve o transtorno? Então eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu achei que eu era, sei lá, uma super heroína e ia dar conta de fazer uma rotina dessas. A gente não dá, turma. E tá tudo bem, sabe? A gente tem que aprender também a aceitar que a vida só tem 24 horas, que é isso, e que tá tudo bem também se ficar um tempo sem fazer nada, sabe? Eu não tava me permitindo nem parar na hora do almoço pra sentar e respirar aqui um pouquinho. Nem isso eu estava me permitindo. E a gente tem que se permitir esse descanso. Principalmente a gente que teve um transtorno e que está em processo ali, né, de adequação da rotina, que está melhorando, que está voltando a se sentir bem, a ter de novo esperança na vida, enfrentando os medos, desenvolvendo a coragem. A gente precisa desse cuidado, né?
Ai, turma, mas hoje foi só mais um desabafo sobre esse evento. Se você também está passando por isso, está se sentindo bastante estressado e ansioso com a sua rotina, coloca um pé no freio, reavalia o que é necessário e o que não. Eu sei que tem trabalho que consome mesmo, às vezes a gente não tem opção, às vezes é períodos, né? Aí a gente vai tentando manejar isso, promovendo bem-estar em outros momentos. Então, os momentos que você estiver em casa, descanse, tá? Não se coloque pra... Não se obrigue, por exemplo, a ter uma casa perfeitamente limpa. Se você não tem como contratar alguém pra te ajudar, né? Claro, se você tem alguém pra fazer isso pra você, ótimo. Mas se você não tem, se é você que faz, não se obrigue nesse momento a conseguir dar conta de tudo, entende? Não dá pra dar conta de tudo, a gente tem que escolher as batalhas que nós vamos traçar. Contanto que essas prioridades não comprometam nossa saúde. Que a nossa saúde, a gente tem que vir sempre em primeiro lugar, isso não tem discussão, tá? Não, se alguém quiser tentar me convencer de que a saúde não vem em primeiro lugar, pode tentar deixar nos comentários, a gente vai ter uma conversa amigável. Mas até hoje ninguém me convenceu do contrário. Turma, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse desabafo, que tenha contribuído de alguma forma com vocês. Se tem alguém passando pela mesma situação, né, que recuperou da ansiedade, mas tá vendo a ansiedade tomar forma aí novamente no seu dia a dia, na sua rotina. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar, talvez com alguém aí que você tá vendo na correria, tá vendo passar dos limites e que não acorda, né? Que vai esperar dar ruim para poder parar. Até então o próximo vídeo.